Salve, rapaziada, Rafa Universo Botafogo na área, para falar sobre algo que vocês todos devem ter visto já, obviamente, algo que surgiu hoje. Curiosamente, ontem, no vídeo que eu postei aqui, falando da ida do Savarino para o Fluminense, eu abordei todas essas questões que atrasos já eram cogitados nos bastidores, que muito provavelmente alguns jogadores até forçariam a saída por conta desses atrasos. E eis que hoje surgem, né, todos os fatos realmente, de direito de imagem atrasado, de FGTS atrasado, que eu diria que é algo mais grave de tudo, porque todos, ou quem não sabe, quando você atinge 3 meses de atraso de FGTS, o funcionário pode pedir, no caso o jogador de futebol, pode pedir rescisão contratual unilateral. Quem é botafoguense aí com uma idade já um pouquinho mais acima já é acostumado com isso. Vou lembrar para vocês casos que aconteceram no Botafogo. Daquela geração, acho que só o Dória não saiu, né? Na justiça, o próprio Gabriel, que era volante, saiu na justiça. Outros jogadores. Então, isso é uma coisa que há algum tempo atrás era corriqueira no Botafogo. Todos vocês, incluindo eu, imaginávamos que isso não voltaria a acontecer no Botafogo, que esse tipo de notícia não voltaria a acontecer. Após o ano de 2024, eu acho que o cara mais cético de todos, o cara mais negativo de todos, não imaginaria que a coisa caminharia tão rápido para uma ladeira quanto foi. Quem acompanha o canal do Universo Botafogo aqui, as parcerias que a gente sempre fez com os outros grandes amigos nossos de outros canais, como Alô Comunidade, como Cantinho Botafoguense, sabe que por muito tempo a gente tratava certos assuntos desse com muita seriedade, sem nunca esconder nada aqui, criticava sempre quando tinha que criticar, a gente falou muito dessas questões, né, do John Textor trabalhar alavancado, do quanto isso era perigoso, né, do quanto isso não era sustentável a longo prazo, dependendo do que acontecesse. Mas tudo isso, gente, fica, digamos, altamente contaminado e perigoso quando ele anuncia a compra do Lyon, né? Eu acho que isso para todos vocês já é sabido. Quando o John Textor anuncia a compra do Lyon da maneira que foi, ali um sinal de alerta foi ligado para todo mundo que presta um pouquinho atenção nessas situações de finanças e de estabilidade, principalmente de um investidor que trabalha alavancado. Porque quando você trabalha alavancado, eu vou explicar porque vai que alguém não entenda o que é alavancado no mundo dos negócios e financeiro. Alavancado é quando você não tem o dinheiro, você pega esse dinheiro emprestado, você pega empréstimos para financiar um negócio, para financiar uma operação, você paga juros em cima e você vai caminhando com esses empréstimos. Geralmente com dinheiro de investidores, com dinheiro, enfim. No caso do John Textor com o Lyon, não só o montante gigantesco que ele pega para comprar o Lyon era preocupante, mas também as dívidas que o próprio Lyon já tinha. Vou recapitular aqui com vocês rapidamente. Ele pega 475 milhões emprestado do Grupo Ares, com juros altos, e pega o restante antecipado do Grupo Iconic, que é o grupo que teve o processo com ele aí julgado, um recurso ontem, né, que todo mundo pode acompanhar, que envolveu mais 95, 98 milhões de dólares nessa situação. No contrato com a Iconic, por exemplo, ele teria que recomprar as ações
da Iconic, teria que devolver esse dinheiro caso o IPO não saísse, enfim, caso o negócio desenhado inicialmente não acontecesse, falando aqui de maneira resumida e rápida. Até trago aqui para vocês já um aviso. Amanhã, eu e o Gui Souza, a gente vai estrear o canal novo sobre futebol e o primeiro tema será justamente John Textor. A gente vai explicar para todas as outras torcidas, para quem não entende ainda como funcionou a trajetória do John Textor até agora, por que aconteceu isso. Estaremos amanhã, eu já vou antecipar aqui para vocês o novo canal, Tira Teima é o nome do canal. Vai ser um canal em que a gente vai tratar realmente de assuntos polêmicos envolvendo futebol, mas lembro a todos vocês que o Universo Botafogo vai continuar a todo vapor comigo, com o Carlos aqui, tanto o Alô Comunidade lá com o André e com o Gui, nada muda, será só mais um passo que eu e o Gui a gente vai dando para falar de futebol, que é um esporte que a gente adora, e para abranger todos esses assuntos, né, que a gente sempre tem vontade de falar com a honestidade que vocês já estão acostumados aqui. Mas como eu ia falando, esse sinal de alerta acendeu quando o John Textor compra o Lyon. Então, além dessas operações que o Textor fez na compra do Lyon, ele compra um clube que tinha aproximadamente 500 milhões de euros de dívida, gente. 500 milhões de euros. Isso é aproximadamente ali, batia perto da casa de 3 bilhões de reais. Quando você para analisar a trajetória de John Textor, de onde vem a fortuna de John Textor, se é que essa fortuna existe realmente, mas os negócios todos que John Textor esteve envolvido, ele não é um cara como o Marinax, por exemplo, que tem lá navios petroleiros, que tem canal de televisão e tudo mais. Ele não é um cara que tenha negócios altamente rentáveis, como é o Pedrinho, por exemplo, do Cruzeiro, que tem a terceira maior rede de supermercado do Brasil e que fatura aproximadamente 28 bilhões de reais por ano. Então, quando você trabalha alavancado, você não tem essa fonte de renda estratosférica, né? O John Textor, todos sabem, tinha uma empresa de efeitos especiais em que ele vende, ganha um dinheiro lá, ele tem a Fubo TV de sociedade com outros sócios, ele tinha uma fatia muito grande e boa, 40% do Crystal Palace, que era, digamos, a maior fatia da fortuna dele realmente aportada e realmente com segurança era essa fatia que ele já vendeu. E eis que John Textor, no meio disso tudo, depois que a coisa desanda, que o DNCG pede garantias financeiras, que o Lyon começa a entrar numa crise financeira maior ainda, o Botafogo estava numa ascensão esportiva e faz o ano de 2024 maravilhoso. Só que esse ano de 2024 maravilhoso, basicamente sendo resumido para quem nunca prestou atenção, ou não quis entender, ou não lembra, ou está chegando aqui agora, todo o dinheiro, aproximadamente 1 bilhão de reais, que era faturamento recorde do Botafogo, todo esse dinheiro ele jogou para a França, para o Lyon, porque ele estava envolvido naquele processo de ter que dar garantias financeiras ao DNCG de que o Lyon poderia caminhar com essa dívida. Então, todo o dinheiro do Botafogo nesse momento, inclusive de sócio torcedor, que eu falo sempre que isso é muito grave, foi jogado para lá. No meio desse caminho, ao desenrolar das coisas, ele tem a ruptura com os sócios dele no grupo da holding, no grupo Eagle, fundado por ele, que é lá a Michele Kang, mais um outro investidor que eu não lembro o nome. E essas pessoas pressionam tanto ele por tudo que está acontecendo no Lyon, inclusive a torcida do Lyon, que não é vassala igual a do Botafogo, pressiona muito também e tal. E eis que John Textor, quando o Lyon tem a sanção de ir para a segunda divisão, renuncia o comando do Lyon e é basicamente retirado do comando da Eagle, que nomeia uma espécie de interventor, um gestor, para tocar a Eagle até que as coisas ficassem devidamente resolvidas. E nesse meio tempo, meu amigo, quando John Textor perde qualquer gerência sobre esse dinheiro,
houve essa ruptura e o Botafogo fica absolutamente sem dinheiro. Então, um ano de 2025, no ano passado, que já dava muitos sinais disso, a gente falava sempre aqui que era para ter sido um ano espetacular, melhor ainda, talvez que 2024 começa a dar sinais de que o dinheiro não estava ali. E que esse dinheiro tinha ficado no meio do caminho. E aí vem as várias mentiras de John Textor. E eu vou sempre bater nessa tecla com mensageiros dessas mentiras, pessoas muito próximas a ele, de uma suposta mídia independente do Botafogo, que tem muita culpa nesse cartório de ficar servindo de pombo-correio de notícias que o Textor gostaria que chegassem ao torcedor mais emocionado, né? Essas notícias sempre chegavam. Essas notícias chegavam até poucos dias atrás. E essas mesmas pessoas hoje utilizam de vários e vários artifícios e argumentos para dar voltas e mais voltas para justificar o injustificável, que era algo que eles falaram não acontecendo e, pelo contrário, acontecendo um desastre, ao contrário do que estava sendo dito. A última de todas é o famoso aporte de 50 milhões que está por um aval do Grupo Ares. Aí eu pergunto aqui aos senhores qual é a lógica do Grupo Ares injetar mais 50 milhões de dólares na mão do Textor se o Grupo Ares está diretamente num confronto, numa briga para ter os ativos da Eagle, do Textor, e um deles principalmente o Botafogo, como garantia de uma dívida que ele tem. A gente sabe que o Grupo Ares postergou uma cobrança que tem ao Textor. É o maior grupo, é um dos maiores grupos de investimentos do mundo. Então, você começa a analisar a coisa e sabe que o fim disso, o caminho disso, o saldo final disso vai ser um desastre. É só mais um aporte, mais uma espécie de empréstimo, é mais uma corda no pescoço, é mais uma dívida para o Botafogo, contraída por ele, que vai ficando ali. Só que dessa vez a coisa ficou exposta agora. Muitos que ainda o defendiam agora estão acordando. Muitos dos pombos correios vassalos dele, que inclusive fazem live e tudo mais com ele, ficaram numa sinuca de bico agora. Então a coisa apertou. E agora, alguns que ficavam em cima do muro têm que escolher um lado rapidamente. Muitas dessas pessoas desceram o cacete no associativo quando quis fazer aquela proteção para que não pudesse ser vendido nenhum ativo, para que fosse injetado um valor de 100 milhões de reais, algo desse tipo, e o clube caminhasse até que os fatos se desenrolassem na justiça. Um monte de gente foi irônico, desceu o cacete, falando que o associativo queria voltar, que as múmias que botaram o clube nesse buraco querem de volta. E qualquer pessoa que tem o mínimo de decência mental, eu diria até de honestidade intelectual, sabe que não faz sentido o associativo querer retomar o clube, porque o associativo não tem dinheiro nem para tocar o social, que está lá ferrado, que saiu, mandaram o pessoal do Remo embora, tá com isso e aquilo atrasado. Então, qual é a lógica que o ser humano coloca na cabeça dele para achar que o associativo, que aquele boca mole que está lá no social, queira tomar o clube de volta? O único, prestem bem atenção, a única salvaguarda que esse clube tem ainda de existir no futuro, mesmo que passe por uma crise, é justamente que um dos maiores grupos de investimento do mundo é o credor da palhaçada do dinheiro que ele pegou para fazer a loucura que ele fez e a irresponsabilidade que ele fez. E eu falei essa porra aqui 1000 vezes. Não é hoje que eu tô falando. Quem me acompanha aqui sabe, quem acompanha o Carlos aqui sabe, quem acompanha todos os canais que a gente participa sabe. É a única salvaguarda. E imbecil não consegue separar a emoção e a babaquice de ficar falando para quem está apoiando aquela ação, não consegue separar isso e fica com aquele velho discurso de débil mental ridículo de dizer que quer o associativo de volta. Se você prefere ser burro, seja burro sozinho, mas não fique tentando insinuar que as pessoas que estão sendo honestas são burras. Então tá aí, agora uma bomba gigantesca explodiu, o Botafogo está devendo, vou trazer aqui na tela, que eu até separei aqui a reportagem. Botafogo em crise financeira com jogadores e ordem de cortes causam incertezas na SAF. Direitos de imagem em atraso. Houve uma conversa entre direção e elenco antes da partida, com volta redonda.
E a orientação é reduzir gastos em todos os departamentos. Olhem o nível, né? Tô aqui me babacando um pouco aqui com o negocinho aqui, mas não tem problema. O Botafogo vive seu momento mais delicado financeiramente desde que se tornou SAF no início de 2022, com o transfer ban imposto pela FIFA por não ter pago ao Atlanta United o valor referente à contratação de Almada, né? O clube está em dívida também com o elenco, os jogadores têm 2 meses de direito de imagem atrasados e só não chegou a 3 aí em outros assuntos, como a CLT, que é o mais importante, porque foi pago uma parte essa semana, né, das folhas. O próprio Benjamin Bach lá, que eu nem gosto dele, mas ele falou que o Danilo chegou a ter um certo acerto com o Palmeiras, porque poderia sair na justiça com 3 meses atrasado, mas que daí foi pago e houve um acerto lá. E esse é o atual cenário do Botafogo. É deprimente, dá nojo. Falar hoje do Botafogo é difícil, é constrangedor. E realmente, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, assim. Eu já falei isso lá num tweet meu no começo do ano no Twitter, e me chamaram de louco, que na minha visão, institucionalmente, pelo que está acontecendo, o Botafogo corre risco sim de brigar pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mais jogadores podem sair. A gente sabe que quando um elenco é modesto, como por exemplo do Mirassol, e que a folha é baixa, mas ela está em dia, você tem chance de desempenhar esportivamente. Quando você tem um elenco caro e isso fica oscilando atrasos, dificilmente você vai desempenhar esportivamente, porque os atletas começam a ficar incomodados, né? Salvo times como Corinthians e Flamengo, que as torcidas colocam muita pressão, as coisas ainda funcionam mesmo quando existem atrasos. No do Botafogo, a gente sabe como funciona. A gente teve torcidas organizadas que foram basicamente silenciadas e fizeram amém para tudo que está acontecendo. Agora que a bomba estourou, estão aparecendo. Agora eu diria que é um pouco tarde, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. Então esse é o cenário do Botafogo. Dívidas altíssimas, algo em torno de 650 milhões para estourar, cair no colo esse ano. Não tem dinheiro à vista para quicar. Eu acho que se esse clube tivesse algum tipo de pressão, tanto do associativo e apoio da torcida nesse sentido, deveria existir uma pressão imediata para que o John Textor renunciasse ao Botafogo e entregasse sua participação realmente ao Grupo Ares, para que fosse sanado da melhor maneira possível, que ficasse saudável, para que pelo menos o clube possa ser revendido a um investidor sério, a uma pessoa séria. Resumindo é isso, gente. Lembrando que amanhã eu e o Gui estaremos lá no Tirateima, nosso novo canal, esmiuçando esse assunto para explicar para os outros torcedores de outros clubes também. E lá a gente tratará de vários assuntos do futebol brasileiro também. Valeu, um abraço a todos. É triste, é muito triste ter que falar tudo isso aqui, mas é a real situação do Botafogo no momento. Valeu, pessoal. Aquele abraço e a gente se vê por aqui.